Olá pessoal, eu sou o Paulo Ramos e aproveitando o mês de setembro eu quero conversar com vocês sobre a independência do Brasil. Como foi comum para a minha geração de estudantes e as gerações posteriores e até algumas anteriores, eu aprendi na escola que a independência do Brasil se deu quando um português com caganeira nas margens do rio Ipiranga levantou a espada e disse: independência ou morte, no meio de meia dúzia de séculos, baba-ovos. Mas isso não reflete a verdade da época, pois em inúmeros documentos públicos, inclusive, há registros fortes e contundentes de um período de muita incerteza, de muitas revoluções em várias partes do Brasil, que culminaram na independência do Brasil, que se deu da seguinte forma. Dom João VI, em 1807, devido às guerras de Napoleão e as frequentes ameaças de invasão de Lisboa por parte da França, já que ele tentou durante muito tempo se manter entre França e Inglaterra, mantendo uma postura neutra, ele decide juntar a família real, os nobres, alguns servos, muitos na verdade, uma biblioteca imensa, utensílios domésticos e ferramentas, monta uma grande comitiva e parte para o Brasil. Ele chega aqui no início de 1808. Se estabelece no Paço Imperial e dali começa a comandar o Brasil e Portugal. Estabilizam um governo, monta o Banco do Brasil, cria estradas, escolas, até indústria, tentando organizar aquilo que tinha um esboço devido às capitanias hereditárias, que ao longo dos anos foram se tomando corpo, se estabelecendo, e ele manifesta um grande apreço pelo Brasil. Ele gosta muito de estar aqui. Mas depois que Napoleão é derrotado na Europa, um fenômeno comum da época acontece em Portugal. Em 1820, as cortes chegam ao poder, assim como havia ocorrido na Inglaterra, na França, na Espanha. Então a figura do rei passava a ser praticamente ilustrativa. Essas cortes mandam uma mensagem para o Brasil exigindo a volta da família real. Dom João tenta adiar o máximo possível tomar uma decisão a respeito, como era de costume, ele procrastinava muito. Chega ao ponto dele debater com seus assessores a ida de Pedro para Portugal, para ver a contundência dessas cortes, quais eram as reais intenções deles. Mas ele desiste da ideia porque Pedro já está afastado, de certa maneira, dos assuntos administrativos, por ser uma figura muito impetuosa, muito intempestivo. Não tendo mais como adiar essa decisão, e sobre fortes ameaças, Dom João VI decide voltar para Portugal e deixa Pedro como regente. Antes de partir, segundo alguns relatos,
ele admite perder para o Brasil para Pedro, e não para os aventureiros revoltosos que ele conhecia. Dom João VI volta para Portugal para jurar a nova Constituição erigida pelas Cortes. E nesse novo formato, o Brasil voltaria a ser uma colônia, sendo que cada uma das províncias responderia diretamente para Lisboa. Não teria mais o controle jurídico nem administrativo centralizado aqui no Brasil. Isso revoltou muitos brasileiros. Quem queria independência ficou ainda mais irritado, houve quebra-quebra. Pedro teve que lidar com uma situação muito perigosa. E numa carta vinda de Portugal, havia exigência do retorno imediato de Pedro para Lisboa. Pedro e sua família. Nesse meio tempo, Pedro já tinha montado um ministério e usado do aparato deixado pelo pai para manter o controle do Brasil. Ele era o regente, casado com Dona Leopoldina, uma princesa do Habsburgo, que havia sido educada para ser uma princesa ativa, para ser rainha, na verdade, como era a tradição da família dela. Pedro escolhe José Bonifácio de Andrade e Silva para ser o seu principal ministro. Ele, depois de anos na Europa, trabalhando em diversos países e ocupando inúmeros cargos, tendo estudado, era um homem muito culto. Já chegou ao Brasil depois dos 60 anos, participou do governo de São Paulo e ganhou notoriedade por causa disso. Esse ministro escolhido por Pedro passa a ser o primeiro-ministro. E com as investidas das cortes exigindo a volta de Pedro para Lisboa, e o caos que ele ficou, que ia ficar o Brasil se ele atendesse isso, porque isso representava a volta do Brasil a um estágio anterior, Pedro se viu numa situação delicada, que só foi resolvida quando José Bonifácio mandou uma carta muito mal criada para Pedro, mexendo com os brios dele, dizendo que se ele tinha a honra de homem e de príncipe, ele ficava no Brasil. Pedro, então, que havia sido criado no Brasil, ele chegou aqui com 7 anos de idade, ele decide ficar. Isso em 9 de janeiro, foi conhecido como o Dia do Fico. José Bonifácio ainda acreditava que era possível retomar uma relação diplomática com Portugal devido a um possível enfraquecimento das cortes. Mas a situação não era para isso. Havia, como eu já falei, quebra-quebra nas ruas, os brasileiros se revoltavam contra Portugal. Então, junto à maçonaria e outros políticos, José Bonifácio, assim como Dona Leopoldina, que foi muito importante nesse processo, vê em Pedro uma figura de unificação do Brasil. Porque se houvesse uma independência, fatalmente aconteceria que nem as repúblicas espanholas. Militares assumiriam o poder de cada província e elas se tornariam províncias belicosas, guerreando entre si, como países independentes, totalmente fora de um contexto de unidade que José Bonifácio via como essencial para a manutenção do Brasil. Ele, inclusive, gostava muito da ideia de ter um país, um vasto império, que seria Portugal, Brasil e Algarves, que ocuparia 3 continentes. Mas isso não foi possível, então era necessário manter o Brasil unido. Ele instruiu Pedro a visitar as províncias, se apresentar ao povo e ser esse símbolo de união,
de engajamento, todos por um ideal só. Nesse meio tempo, ele redige mais de 200 documentos oficiais, organizando exército, dando as diretrizes desse novo momento. E Pedro, muito carismático, ele consegue atrair a atenção para ele e manter essa união. Só que em um determinado momento, quando Pedro estava em viagem, retornando de São Paulo, José Bonifácio manda uma carta para ele, dizendo que havia séria intenção de Portugal de atacar o Rio de Janeiro, que teria uma fragata com 3.000 barcos, alguma coisa assim, chegando ao Rio de Janeiro, e que era preciso montar um exército para combater a investida portuguesa. Se ele não fizesse isso, ele seria responsável pelo rio de sangue que rolaria aqui. Pedro arranca a insígnia portuguesa, com as cores portuguesas do casaco, joga no chão e, frente àquilo ali, ele ergue a espada e diz que a partir daquele momento era a independência ou a morte. Curiosamente, Pedro estava sofrendo de problemas estomacais e estava realmente com diarreia na volta de São Paulo, que não é uma mentira. Mas todo o contexto que eu expliquei aqui, ele não diferencia os valores, os perigos de outras independências. Não foi fácil, não foi uma brincadeira romper com Portugal, uma potência europeia. Todos poderiam ter morrido. Portugal podia ter invadido, de repente com o auxílio da Inglaterra. Porque a independência do Brasil só foi reconhecida na Europa em 1825. Ou seja, 3 anos depois. A gente está falando de 7 de setembro de 1822. E mesmo depois da independência foi muito complicado manter o Brasil unido e caminhando para o mesmo objetivo. A nossa independência se deu por conta de uma resistência a voltar a ser colônia. À frente do Brasil estava um português que representava os desejos de José Bonifácio, de Dona Leopoldina, dos líderes da maçonaria, dos políticos da época, de muitos chefes das capitanias que se tornaram províncias. E quando Dom João VI chegou aqui em 1808, o Rio de Janeiro passou a ser a capital do império, desse império que tinha Portugal, Brasil e Algarves. Então era muito importante essa independência. Se manter grande, um vasto império, como se tornou. Hoje o Brasil é a maioria da América Latina. Então nós temos que se orgulhar disso. Muitas vezes muita gente reclama: mas somos colonizados pelos portugueses. As pessoas não enxergam que as colônias holandesas, as francesas, algumas inglesas na África, por exemplo, na América Central. Quer comparar o Suriname, a Guiana Francesa, a Guiana com o Brasil? Poxa, dizer que o brasileiro é fracassado por ser colonizado por portugueses é uma besteira imensa. E a partir de 1889, com o golpe militar que levou Deodoro da Fonseca ao poder e que acabou expulsando a monarquia daqui, o Brasil viveu de revolução em revolução constantemente.
E cada revolução era reescrita a história do Brasil de acordo com o pensamento do grupo dominante da época. Então, foi nessa degradação que a independência perdeu sentido. Pois numa escola, eu já vi o professor cantando que um príncipe regente português tomou o que era da gente. Poxa, foi muito difícil manter o Brasil como ele é hoje. Aquelas pessoas, José Bonifácio, Dona Leopoldina, Dom Pedro I, e os outros políticos da época, eles foram muito importantes para o Brasil, para manter o que é hoje. Eles arriscaram o próprio pescoço para isso. E a gratidão que a gente tem com essa família que manteve as bases do Brasil foi demonstrada quando os militares, em 1889, derrubaram o Dom Pedro II e estabeleceram a monarquia. Trocaram a bandeira, trocaram o hino, os símbolos. No primeiro momento imitaram a bandeira dos Estados Unidos, só trocando as cores, um gesto patético, porque o Brasil estava se estruturando. Era um país jovem, cheio de problemas, mas ali, de 1500 até 1889, foi se formando o povo português. Junto com o negro, junto com o índio, era o brasileiro que estava ali. Então, no 7 de setembro, é motivo de orgulho, sim, de erguer a bandeira e de mostrar toda a devoção por esse país, não só em períodos de Copa do Mundo. Quem gostou do vídeo, dá um like, compartilha, comenta, se inscreva no canal e até breve.